Você conhece o Godzilla das medicações de emagrecimento? Olá, eu sou o Dr. André Andrade, sou médico cardiologista e nutrólogo, trabalho com emagrecimento, qualidade de vida, saúde cardiovascular. A gente já tem nossa clínica há mais de 6 anos. Aí eu já estou formado há mais de 12 anos. A gente montou esse canal no YouTube para a gente poder trazer informação de qualidade, informação com respaldo bibliográfico, com repercussão científica e sem modismos, sem fofoquinhas e também com a nossa prática de atendimento aqui na clínica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a retratotida, que o pessoal comenta, Eu tive um paciente que veio atrás, marcou consulta pra gente fazer o acompanhamento. Ele até falou assim: doutor, eu vim aqui porque eu quero usar nova medicação para emagrecimento, que é o Godzilla, Muita gente comentando aí em redes sociais, falando sobre essa medicação, que é a retratotida. Essa medicação, ela é um triplo agonista. Doutor, o que é um triplo agonista? Eu sempre gosto de explicar para os pacientes um pouquinho da farmacodinâmica, da farmacocinética e como funcionam as medicações. E aqui, só para a gente entender o que seria um triplo agonista, quando a gente pensa nas primeiras medicações, a gente pensa em Ozempic, a gente tinha o agonismo, focava no receptor GLP-1, no receptor hormonal GLP-1, e aí dava mais saciedade, mais saciação. Os pacientes têm um resultado muito bom até hoje com o Wegovy aqui na clínica. A gente tem um resultado muito bom e é um monoagonista, que é a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, esse tipo de medicação. Ele atua apenas em um receptor, que é o GLP-1, que tem vários efeitos benéficos, porém, em comparação com outras medicações duploagonistas e triploagonistas, a eficácia no emagrecimento você vê que é um pouquinho inferior. Então isso foi em relação ao GLP-1, ao Wegovy, que é um monoagonista. Aí depois de um tempo surgiram outras medicações, por exemplo, a tirzepatida, que é comercialmente conhecida como Mounjaro, que a gente tem uma prática muito extensa aqui na clínica. Muitos de vocês que me seguem aqui sabem que a gente fala muito sobre o Mounjaro, sobre a tirzepatida, sobre o emagrecimento com a tirzepatida, manutenção de massa magra. E o que a gente percebe? Que tirzepatida, o Mounjaro, ele é um duplo agonista. Ele atua no GLP-1 e no GIP. Com isso, ele potencializa o efeito de emagrecimento. Por quê? Porque o GLP-1 já tem os efeitos já conhecidos que a gente conversou do Wegovy, do Ozempic, e o GIP ele entra como um catalisador, um potencializador desses efeitos. E aí, com isso, você consegue ter uma perda de peso mais eficaz e você consegue ter menos efeitos colaterais. Então hoje a gente já sabe que o próprio Mounjaro mesmo tem uma perda de peso muitas vezes maior do que bariátrica. Lembrando que estudos mostram que uma bariátrica bem resolvida, a gente consegue fazer uma perda de peso aí de 23 a 25% do peso. O Mounjaro, dependendo do paciente, dependendo do acompanhamento e da resposta dele, a gente consegue uma perda de peso aí de 26% de perda de peso, tá? Mais ou menos, dependendo aí do perfil do paciente. Lógico, tem que individualizar esse paciente e a gente está falando de um tratamento prolongado. A gente está falando de um tratamento aí de 1 ano, um tratamento de fato, uma mudança do estilo de vida, mudança de hábito. E aqui, voltando à pergunta da minha paciente, que a gente atendeu semana passada, a retratotida, medicação Godzilla, ela não está disponível no Brasil ainda. Então, assim, se você conseguiu comprar ou você viu alguém usando, provavelmente é uma medicação falsificada, porque ela está em fase de estudos, em fase de testes. Em 2023 teve um estudo dela mostrando que o triplo agonismo, então seria no GLP-1, na GIP e no glucagon, você teria uma maior potencialização e um maior efeito na perda de peso, superior ao Mounjaro, superior à bariátrica, e uma perda de peso muito vigorosa. André, o que você pensa sobre isso, O que eu penso é que hoje em dia a gente vive num mundo que as medicações para emagrecimento estão cada vez mais em voga e a gente vê, graças a Deus, uma preocupação maior com o emagrecimento. Por outro lado, a gente vê também que o importante, é o que eu sempre explico para os pacientes, é a gente ter uma informação de qualidade, uma curadoria. É por isso que os pacientes me procuram, para a gente poder usar a melhor medicação e com segurança. Porque muitas vezes a pessoa acaba vendo que o vizinho, o amigo está usando a retraglutida e não sabe que essa medicação não está disponível no Brasil, que provavelmente é falsa, que é equivocada, que é uma medicação que ainda está em fase de testes, provavelmente vai ter um sucesso espetacular no futuro, porém, a gente, como não
está disponível, eu não sei nem a procedência desse tipo de medicação, entende? Então, não dá pra gente, né, arriscar, né, com a nossa saúde. Hoje, aqui na clínica, a gente vê muitos quadros de pacientes que viram que conseguem monjar, às vezes, de uma forma equivocada, com o vizinho, ou às vezes é um similar, ou às vezes é uma medicação falsificada, e a gente vê que está tendo muita falsificação desse tipo de medicação. Então, eu acredito que a gente tem que sempre precaver e cuidar da nossa saúde, né, com atenção, com cuidado, com respaldo e com a orientação adequada. Por isso que a gente tem nossa clínica, por isso que a gente faz o acompanhamento multidisciplinar. E também, independente da via e da medicação que você vai usar para fazer o emagrecimento de fato, o mais importante é você estruturar nas bases de uma dieta saudável, de uma alimentação balanceada, de você ajustar o seu sono, ajustar a sua atividade física. E a medicação, ela nada mais é do que uma ferramenta que vai te ajudar a atingir o emagrecimento. Mas o que vai fazer um emagrecimento de fato ser longevo, ser duradouro, é a sua mudança de estilo de vida, os seus hábitos saudáveis, você entender o que você está se alimentando, o que você está comendo, e é isso que vai fazer a diferença a longo prazo, a sua manutenção de massa magra. Então, assim, é essa conversa que eu tenho sempre com os pacientes. Cada vez mais vão ter medicações mais modernas, mais novas, muitas vezes mais caras, só que o mais importante é o que eu sempre digo, a gente tem aqui na clínica resultados espetaculares com o paciente usando semaglutida, o Wegovy, o Ozempic, entende? E muitas vezes o pessoal fala que é uma medicação já ultrapassada e, por outro lado, a gente tem um resultado espetacular. Por quê? Porque o paciente fez uma mudança de estilo de vida. E também a gente tem pacientes com Mounjaro que a gente também tem uma perda de peso bacana, mas o mais importante é o paciente entender que essa mudança tem que vir dele, na mudança de hábito. É isso, curta, se inscreva, estamos juntos. Se você quer saber mais sobre a medicação Godzilla para emagrecimento, comenta aqui embaixo.